Aleluia. Então, nós vamos, mais uma vez, nesse texto de 2 Pedro 1, 3 e 4, a minha auxiliar vai colocar uma tradução e vocês estão me ouvindo bem? Sim, pastor. Perfeito. Glória a Deus. É que eu afastei um pouco do computador para eu abrir a minha Bíblia. Eu vou ler uma tradução, depois de ler essa... Vou ler até concomitante, porque a gente vai comparando. Eu leio um versículo, na realidade são 2 versículos que vamos ler, 2 Pedro 1. A que está na tela é a Ara, e a que eu vou ler é a Nova Tradução da Linguagem de hoje. Então, diz assim aqui na tela: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 2 versículos apenas. Volta um pouquinho que nós vamos comparar. Então, nessa linguagem de hoje, está escrito assim: o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte na sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Nós teríamos aqui inúmeras traduções, tradução da King James, tradução, enfim, Bíblia da Promessa, Bíblia Profética, mas o objetivo aqui não é estudar essa tal de exegeses da palavra, mas é interpretar com muita simplicidade que o divino poder é a graça de Deus. Doação, já aprendemos que doação tem sentimento. E vai nos conduzir a uma vida plena, pelo conhecimento. Então, conhecendo a Jesus, aquele que nos chamou, nós alcançamos essas doações, porque nos conduzem à vida pelo conhecimento de Jesus, que nos chamou para a sua própria glória. Então, quando nós amadurecemos em Cristo, Ele é glorificado. E a virtude dele, que é o poder que está em nós. E quando esse amadurecimento, ele fica nítido, ele fica visível, nós alcançamos um outro estágio. Então, nós temos a doação de todas as coisas que necessitamos neste mundo e temos a doação das suas preciosas e muito grandes promessas. Em primeira instância, é a própria palavra. Em segunda instância, é o poder que nós adquirimos pela palavra da graça, pela palavra de Deus. E ele encerra dizendo, para que nos tornemos coparticipantes da natureza divina. A primeira característica da natureza divina é a santidade. Porque quando Jesus, na sua glória em Apocalipse, os anjos cantam Santo, Santo, Santo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E só pode tirar pecado aquele que é santo. É a característica do remidor, do resgatador. Então, para sermos coparticipantes da natureza divina, nós temos que crescer em Cristo, amadurecermos
para que nós cresçamos, nos são doadas todas as coisas, nos facilita a uma vida plena, e quando nós alcançamos esse nível, nos são doadas também as preciosas promessas. O que são todas as coisas? Todas as coisas pertinentes à nossa subsistência, sobrevivência e evolução. E aí nos são doadas as promessas contidas na sua palavra. E depois as promessas espirituais, que são os dons, o poder e a autoridade. Então, nós temos 3 níveis de doação aqui. E hoje nós vamos trabalhar em cima da palavra. O que a Bíblia nos promete. O que ela nos dá como garantia. Então, eu quero fazer uma reflexão de imediato com doadas todas as coisas. Romanos 8, 28. Romanos 8, 28. Aleluia. Eu estou pegando a mesma tradução agora para haver uma ligação de pontos. Então, antes foi dito assim: nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida. Paulo diz assim: sabemos que todas as coisas que nos são doadas, eu vou pegar o outro texto, fazer o link, sabemos que todas as coisas que são doadas para nós cooperam para o bem, o nosso bem, nós que amamos a Deus, que somos chamados segundo um propósito, segundo a sua própria vontade. E essa questão da vontade é a própria promessa. O que está escrito na Bíblia? Que nós somos gerados segundo a sua imagem e sua semelhança, sua da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que nós deveríamos nos unir a o gênero oposto, nós deveríamos unir homem e mulher, gerar filhos, crescer e encher a terra, correto? Até aqui, uma condição natural. Cresceu, multiplicou, e diz a Bíblia que teríamos herança visível até a 4ª geração. Então, nós veríamos os nossos filhos, os filhos dos filhos dos filhos dos filhos. Nós veríamos a nossa 4ª geração. Então, quem não vive isso, ou retardou essa condição, ou por uma questão de irresponsabilidade ou pecado, abreviou a sua própria vida e não enxergou isso. Mas é o que está escrito. É uma promessa. A partir dessa constituição de família, que é o primeiro bem, é a primeira promessa, abaixo de Deus, o mais importante na face da terra é a família. Não é a igreja, não é o trabalho, é a família. O que Deus em sua plenitude. E em Deus, hoje, nós temos acesso a Ele, conhecendo as Escrituras. Então, mais importante que a igreja é a palavra de Deus. Mas a igreja, num formato de mentoria, num formato de ensino, nos ensina a palavra de Deus. Mas ela está abaixo da família. Família é o desejo de Deus. Prova maior, Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E todo aquele que acreditou nisso e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, recebeu o poder de filhos. Então, Deus entregou o seu único filho, unigênito, para se tornar primogênito. O primogênito não é filho único. O primogênito tem irmãos.
ele é primogênito porque ele é o mais velho, ele nasceu primeiro. Todos nós, inseridos no contexto de um Pai celestial bíblico, reconhecendo Jesus como seu filho, nós somos participantes de uma família cristã. E na Terra, todos nos chamamos de irmãos. Então, isso está provado que abaixo de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a coisa mais importante, claro que a nossa própria vida e salvação é muito importante, é a constituição de uma família. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se eu amo a Deus, eu obedeço a Deus, eu respeito a Deus, e aí eu reconheço Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Então, existe um propósito, e o propósito pós-família é o próximo. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu já constituí a minha família, os mais próximos é a minha própria família, Deus quer que nós demos continuidade para esse sentimento de família, compaixão, respeito, cuidado com o próximo, que aí não precisa ser da família consanguínea, mas diz a Bíblia que sejam primeiro os da família cristã, é o que está escrito. Então, se nós congregamos, se nós temos um grupo como esse, enfim, e alguém necessita de uma ajuda, nós deveríamos, podendo, é claro, estar prontos para socorrer. Ora, se todas as coisas nos são doadas para cooperarem, então está provado que aqui todas as coisas nos são doadas para nos conduzir a uma vida plena, que através do conhecimento de Cristo, conhecendo a palavra, eu vou manifestar a realização das promessas contidas na Bíblia, que são o meu desenvolvimento aqui na Terra, mas também o céu, o poder que vem do alto, o poder do céu, se manifesta em nós, em mim, porque essas promessas, elas são preciosas. Todos que declaram a palavra de Deus como palavra profética podem viver, todos, judeus, gregos, baianos, troianos, gentios, de qualquer religião. Professou a palavra de Deus com fé, vive a promessa. Mas nem todos recebem essas preciosas promessas, que são as promessas espirituais. Essas só recebem os filhos de Deus que estão em comunhão com o Espírito Santo e no poder da graça. Nós temos uma passagem de um sacerdote que foi se encontrar com Jesus na glória. Ele relata tudo o que ele fez aqui na terra, dentro de uma organização, dentro de uma estrutura eclesiástica, os padrões, o cuidado, a caridade, enfim. E Jesus diz, não te conheço. Então, talvez até os milagres que foram realizados foram os milagres da fé na palavra de Deus. Mas esta pessoa não tinha motivação do Espírito Santo. Era uma motivação soberba, com certeza. Segundo texto, Hebreus 10, 36. Nós vamos juntar 4 versículos para estruturar um fundamento do nosso estudo.
Hebreus 10, 36. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, que é a sua palavra, alcanceis a promessa. Que promessa? As muito grandes, preciosas promessas que já foram doadas, mas eu preciso ter acesso. Lembra da chave de acesso do sábado? No, Hebreus 11, 6. Nós precisamos ter acesso. Aleluia. Já que você está em Hebreus, fica fácil pegar Hebreus 11, 6, só para relembrar. Esse versículo não faz parte do nosso estudo de hoje, mas está escrito ali. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Essa é uma das chaves. A chave, propriamente dita, está em Romanos 5, 1 e 2. Então, a chave de acesso é a nossa fé. E nós temos acesso para alcançar essa promessa. Romanos 5, 1 e 2. Justificados, pois, mediante a fé, de novo, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, que nós vamos conhecer, ele vai crescer em nós, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamos-nos na esperança da glória de Deus. Então, a graça, ela é derramada pela fé. Atos 20, 32. É importante ler primeiro para a gente fundamentar o que a gente vai falar hoje. Atos 20, 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder, a palavra da graça tem poder, virtude, para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Esses 3 versículos, eles alicerçam a palavra de 2 Pedro 1, 3 e 4. Lembra que nós vamos nos tornar coparticipantes da natureza divina. E a principal característica da natureza divina é a santidade. Olha o que está escrito aqui. A palavra da sua graça tem poder para nos edificar, para o crescimento e nos dar herança entre todos os que são santificados. Então, doadas as heranças. Heranças são promessas. Porém, se eu não participar da natureza de Cristo, natureza divina, através da santidade, a última promessa eu não recebo. Eu não tenho acesso. Eu tenho acesso às coisas para minha sobrevivência pela fé, pela graça. Eu tenho acesso à condição de viver a realização da palavra de Deus, chamar a existência o que não existe pela palavra de Deus. Eu não preciso ser santo. É a minha fé. Mas quando eu quero atingir o poder, a autoridade, eu preciso ser coparticipante da natureza divina. Ser de santos como ele foi santo. Então, de novo, agora, pois, encomendo-vos ao Senhor. Paulo está encomendando, Paulo não, aqui é Lucas que escreveu o livro de Atos. Então, ele está escrevendo, estou encomendando vocês ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder. Quem tem poder? O Senhor e a palavra tem poder para nos edificar, crescer em Cristo e dar herança entre todos. Então, todos que estão santificados, que são coparticipantes da natureza divina, recebem a maior herança. Agora, nós vamos estudar aqui hoje parte dessas promessas que nos são doadas através da Bíblia. E eu juntei esses 4 versículos e trouxe a seguinte frase: pela graça, divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que cooperam
para a nossa felicidade, vida plena, segundo a vontade que é a própria palavra da sua graça. Porque a vontade de Deus é a palavra de Deus. Para tal, perseveramos na prática da fé. Eu alcanço a graça pela prática da fé. E a graça me concede as doações. Pela fé, é como se a fé fosse um meio de comunicação. Então, por exemplo, eu recebo, não acontece mais hoje, mas eu recebo um telegrama. E o telegrama diz: compareça ao correio para você retirar um presente. Então, a fé é o meu meio de comunicação para alcançar a graça. A fé me diz: vá por esse caminho, faça aquilo, ora assim, persevera. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de noite. Clame de noite. Deus tem pressa em te abençoar. E assim por diante. Então, qual é a nossa fé? Quando a palavra de Deus coincide com a situação, o milagre acontece. A não ser que Deus não queira realizar o milagre. Mas é legítimo o milagre. E nós vamos ver por que é legítimo o milagre. A Bíblia, ela contém um total, isso são estudos, de 8.810 promessas. Você vai pegar um outro teólogo, ele vai dizer que tem 3.000, porque outras são repetitivas. Vai pegar um outro e falar, não, são 30.000, porque tem muitas que se repetem várias vezes. Mas, em média, os estudos teológicos vão declarar que a Bíblia tem mais ou menos 8.000 promessas. 85% das promessas, aleluia, são promessas de Deus para o homem. 10% são pessoas fazendo promessas uma à outra. E aí não vou dizer a porcentagem, mas tem promessas do homem para Deus. Tem promessas feitas por anjos, pelo diabo, por um espírito maligno que pede a atenção do Senhor. Podemos aí ler essa interessante, 2 Crônicas 18, 20 e 21. Temos promessas feitas por Deus para Jesus e assim por diante. Em 2 Crônicas 18, 20 e 21, está escrito assim: então saiu um espírito que se apresentou diante do Senhor e disse: eu enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com o quê? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. E se o espírito é mentiroso, ele não é da parte do bem. Ele é maligno, porque o pai da mentira é o diabo. E Deus consentiu. Isso é uma promessa. Então, é uma palavra profética. Eu quero trazer aqui, dentro desse conceito, Deuteronômio 28. Nós vamos ler só a parte boa. Mas ali tem 133 promessas, entre bênçãos e maldições. Deuteronômio 28, e é palavra de campanha nas igrejas, traz uma condição. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Hoje, quem fala conosco é o Espírito Santo, e a voz que ouvimos é a voz da nossa própria consciência. É uma lembrança, é algo que vem à nossa mente, ao nosso coração. Então, se nós ouvirmos a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Os mandamentos da lei eram mandamentos da lei. Os mandamentos de hoje são mandamentos da graça.
Então, mandamentos da graça, eu vou colocar como conselhos. O Espírito Santo aconselha, não faça isso, não vai hoje, não vai agora, não fecha negócio. Ele fala conosco, vê se você fechou a porta, não estaciona o carro aqui. Então, nos dias de hoje, Deuteronômio 28, nos dias de hoje, mais do que guardar os mandamentos em execução, é ouvir os conselhos do Espírito Santo. Então, se eu guardar esses conselhos, o Senhor nos exaltará sobre todas as nações. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Se eu ouço a voz do Espírito Santo e obedeço, eu caio na graça de Deus. E aí ele dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Bendito, e as bênçãos nos alcançam. Eu não vou mais correr atrás da bênção. Eu vou fazer a minha parte, e dentro da minha necessidade, ou da minha súplica e oração, Deus concede aquilo que ou eu necessito, ou que eu desejo. Aleluia. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Então, se você está pensando em mudar da cidade para o campo, você vai ser bendito ali ou acolá. Se é no litoral, se é na montanha, se é na região fria, se é na região quente, você vai ser bendito. Bendito o fruto do teu ventre. São os filhos. O fruto da tua terra, o alimento dos teus animais, as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e bendito ao saíres. Isso nós usamos todo dia em casa. Vamos sair, Senhor, bendito ao sair, bendito ao retornar. E aí pedimos a proteção por onde nós vamos. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença, são promessas. Os inimigos que se levantarem contra ti, por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros. E tudo colocares à tua mão, área profissional, te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Terra pode ser casa, pode ser cidade, pode ser empresa, pode ser profissão. Aleluia. O Senhor te constituirá para si um povo santo. Aí, um povo santo. Então, se tínhamos corrupção, se tínhamos pecado, ele nos purifica, como te tem jurado, quando guardares, outra condição, quando guardares os mandamentos do Senhor. Esse guardar os mandamentos no dia de hoje é atingir o crescimento de Cristo dentro de nós, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor e terão medo de ti. Então, você precisa se fazer conhecido como cristão, como filho de Deus. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais e no fruto do teu solo. Então, os nossos filhos serão abençoados. Te dará abundância de bens. Os nossos animais serão abençoados. O nosso solo será abençoado. Na terra que o Senhor, sob o juramento, a teus pais prometeu dar-te, a terra prometida. E terra prometida aqui é terra mesmo. É casa, é celeiro, enfim. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no teu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo. Se, condição, obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno. Qual é o mandamento que Deus ordenou hoje? Nós vimos aqui que pela graça dele nos são doadas as coisas, todas as coisas. Qual é o mandamento? Que nós devemos atingir o pleno conhecimento de Jesus. Está escrito aqui. E temos que nos tornar coparticipante. Então, o mandamento que Deus ordena hoje é: sede santos e conheçam a Jesus. O hoje não é o hoje
de quando foi escrito o Deuteronômio. O hoje é hoje, dia 21 de julho de 2021, 8 horas e 33 minutos. O hoje de Deus é o hoje de agora. Não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Aleluia. Então, até o 14, são as bênçãos da obediência. E o que é obedecer hoje na graça? Obedecer na graça é crer, é manifestar a fé. Então, eu não vou dar sequência nos outros versículos, vou falar de coisas ruins, e nós não queremos promessas ruins. Então, eu não sei se essas promessas estão inseridas nesses cálculos que os teólogos fizeram, mas a maioria está em concordância, que são 7, 8 mil promessas contidas na Bíblia, talvez entre boas e ruins. Nós vamos falar só das boas. Nós temos uma promessa no Salmo 37, e é muito interessante esses 2 versículos, 3, 4 e 5. Salmo 37. Há um conselho e, ao mesmo tempo, a promessa. Confia no Senhor. O que é confiar no Senhor? É descansar. Ainda que uma circunstância, ainda que algo tenha sido determinado contra nós, eu tenho que confiar no Senhor. Eu tenho que confiar. José sofreu inveja dos seus irmãos. Foi jogado na cisterna, vendido como escravo. Como escravo, sofreu um assédio. Por causa do assédio, foi jogado na masmorra. Ficou 2 anos, se eu não me engano, numa prisão horrível. Ali, ele interpretou sonhos e, por causa disso tudo, ele foi ao palácio de Faraó. Então, confia no Senhor. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito, e ele tem um propósito em todas as coisas, e eu amo a Deus, eu tenho que confiar no que está acontecendo. A não ser que foi uma falha minha. Eu errei, eu fui precipitado. Geralmente nós perdemos as nossas promessas por irresponsabilidade ou por pecado. E aí nós perdemos. Mas Deus não muda o seu plano. Ele dá um plano B. Ele dá uma nova chance. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Habita na terra, não do céu. Ele está dizendo, vive nessa terra e se alimenta. Aí, quando fala alimenta, podia falar alimenta dos frutos da terra. Não, alimenta da verdade. O que é a verdade? A palavra. Jesus Cristo é a verdade. Então, se alimenta de Jesus. Faz ele crescer dentro de você. Agrada-te do Senhor. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se eu agrado o Senhor, ele satisfaz os desejos do meu coração. Coração aqui é até perigoso, porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Mas se eu estou buscando a santidade, lendo a palavra, conhecendo a Jesus Cristo e agradando com fé, o meu coração não está no engano. O meu coração foi convertido. Aleluia. Entrega o teu caminho ao Senhor. Já não são mais as minhas decisões, mas é o caminho que Ele determinou para mim. Eu só vou conhecer esse caminho quando eu conhecer Ele. Confia nele e o mais Ele fará. O que é o mais? É o plus, porque Ele nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Só esse texto, se nós meditássemos nele diuturnamente e entendesse e praticasse, você seria abençoado na tua terra, você teria os desejos realizados e mais ainda, só por causa desses 3 versículos. A Bíblia, ela é
um livro, ou melhor, é uma coletânea, né? São 66 livros, mas como um coletivo, né? Um livro no coletivo de infalíveis promessas. Você deveria repetir isso para você. A Bíblia é um livro de infalíveis promessas. Elas não falham. 1 Reis 8:56. Aleluia. Se as promessas da Bíblia não falham, eu preciso conhecê-las e inseri-las no meu caminho. Não é no meu dia a dia, é no meu caminho, como sementes. Porque tem sementes que caem à beira do caminho e não encontram terra fértil. Olha o que está escrito. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que prometera. Promessas. Nem uma só palavra falhou de todas as suas boas promessas feitas por intermédio de Moisés, seu servo. Estamos falando de Moisés. Moisés tem a ver com graça? Não. Moisés tem a ver com lei. Então, todas as suas boas promessas contidas na lei, Deuteronômio faz parte da lei, Salmo 37 faz parte da lei, Antigo Testamento. Então, nenhuma só palavra falhou de todas as suas promessas feitas por intermédio de Moisés. Então, o que está em Gênesis, o que está em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quem é abençoado aqui? Os cristãos, os judeus e os islâmicos. Porque são 3 religiões mais fortes no mundo que têm como base o Pentateuco. Aleluia. Aleluia. Tanto o Alcorão, como a Torá, como o Antigo Testamento, tem base no Pentateuco que Moisés escreveu. Então, como religião, nós podemos dizer que representa o quê? Eu vou ser ousado. Talvez 90% de todas as religiões estão contidas nesses 3. Se for um exagero, vamos pôr então 60%. É mais da metade. Bendito seja o Senhor. Nenhuma só. Então, as promessas, as boas promessas. Então, aqui nós estamos descartando Deuteronômio 28, de 15 em diante. 15, não lembro até que número vai. 50 e pouco, 60 e pouco, enfim. Então, só as boas promessas. Josué 23:14. A Bíblia é um livro de infalíveis promessas. Então, eu preciso conhecer a promessa. Aleluia. Josué 23:14. Olha que interessante. Diz assim, esse hoje aqui eu não quero para mim, eu vou ler. Eis que já hoje sigo pelo caminho, não sou eu, é Josué, de todos os da terra. Ele estava em vias de fato para morrer. E vós bem sabeis, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que nenhuma só promessa caiu de todas as boas palavras que falou de vós o Senhor vosso Deus. Todas vos sobrevieram, nenhuma delas falhou. Aleluia. Então, promessa, boas palavras, boas promessas,
Aonde está contido isso? No livro. Que livro? Apocalipse 22, 18. Que livro é esse que tem tanta promessa? É um livro de estudo? É um livro de autoajuda? É um livro de coaching? Que livro é esse? Apocalipse 22, 18. São os últimos versículos da Bíblia. E aí ele diz assim: eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro. Então, a Bíblia é um livro de profecias, de promessas infalíveis. Quem está testificando isso? Jesus. Ele diz: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. E glória a Deus. Então, a Bíblia é um livro de promessas. A Bíblia é um livro de profecia. Números 23, 19 e 20. Eu orei por uma pessoa que nasceu com um defeito. E a Bíblia diz sobre o cego de nascença, perguntaram os discípulos: Senhor, quem pecou? Os pais pecaram? Ele pecou? E Jesus diz: ninguém pecou. Ele nasceu assim para manifestar nele o poder de Deus. Então eu orei por essa pessoa e disse assim: querido, se o defeito é de fabricação, fala com o fabricante. Se eu compro um produto eletrônico, comprei um liquidificador e tem uma garantia. Nesse caso, a garantia ela é pré-determinada e tem validade. E houve um problema, na embalagem de compra vinha, pelo menos no manual, uma lista de, como é que chama? Assistência técnica, autorizada pelo fabricante. Vai pegando o espírito. E eu ministrei essa questão que Jesus fala que era para glorificar. E o cego era de nascença. Eu disse: pessoa, você vai falar com o fabricante. A Bíblia diz que Deus é perfeito. Senhor, se você é perfeito e você me fez a sua imagem e semelhança e eu tenho um defeito de fabricação, eu só posso recorrer a ti. O Espírito Santo, ele é o meu penhor, ele é o meu selo, ele é a minha garantia. Então, Espírito Santo, eu te peço, leva essa garantia ao fabricante e toma providência com relação a esse problema. E descansa no Senhor. É a palavra, é a profecia, é a requisição. Olha o que está escrito em Números 23, 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo ele falado, não o cumprirá? Eis que para abençoar recebi ordem. Ele abençoou, não posso revogar.
Se a promessa é de Deus, não pode ser revogada. E aí, eu preciso entender algumas coisas. Tendo ele falado, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A boca de Deus é o livro de profecia. Mas eu te pergunto, a Bíblia fala por si só? Então, se eu não ler a Bíblia falando, Deus não está falando e a palavra não se cumpre. Porque disse Deus, haja luz e houve luz. A fé é o poder da palavra falada. Aleluia. Oh, aleluia. Então, Deus não pode mentir. A palavra tem que se cumprir. Mais uma garantia, 2 Coríntios 1, 20 e 22. Aleluia. 2 Coríntios 1, 20 a 22. Eu já falei para vocês que às vezes eu oro por pessoas e a pessoa diz no final, se Deus quiser, eu não ouço um amém. Então você orou fervorosamente 2, 3 minutos e Deus vai fazer, e vai se cumprir, e vai ser curado, e vai ser liberta, e a família vai ser alcançada. E quando você termina com aquela força da fé, a pessoa diz, se Deus quiser. Anulou. Tudo aquilo que foi falado foi anulado. Porque se Deus quiser, é em cima do muro. É 50% para dar errado, é uma tentativa. Deus quer, se é a palavra dele, se é a promessa dele, ele não pode mentir. Porque quantas são as promessas de Deus? 1.000, 2.000. Porque quantas? Aqui, Paulo já sabia que os teólogos iam se manifestar no século XXI. São 3.000. Então, Paulo não colocou a quantidade, porque quantas são? 8.000, 20.000, 30.000? Tantas, quantas e tantas? Indeterminado. Tantas nele. Tem o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus por nosso intermédio. Então, em Cristo, a sua própria palavra, a palavra de profecia, a promessa de... você pode falar palavra da sua graça, palavra de profecia, palavra profética, promessa de Deus, vontade de Deus, tudo isso é a mesma coisa. Então, todas as promessas contidas no livro de profecia já estão sancionadas, já estão liberadas. Eu só preciso alcançar. E a minha chave de acesso é a fé. E eu recebo pela graça. Então, quando eu manifesto a fé, a graça vem sobre mim. E é de graça. Então, todas as promessas. Então, nós aprendemos o quê? Que nenhuma das promessas falharam, todas as boas palavras se cumpriram, que o livro da Bíblia é um livro de profecia e que tem o sim e o amém. Por isso, a Bíblia é um livro de infalíveis promessas. Eu só preciso me inserir em algumas delas. Então, eu vou trazer rapidamente, já são 10 para as 9, 8 para as 9, algumas promessas. Algumas. A mais importante, Jesus nos dá a salvação. 1 João 2,25. 1 João 2,25. Põe. Eu vou citar algumas. Aleluia.
O que está escrito aí? E esta é a promessa que ele mesmo fez. Qual foi a promessa que ele fez? A nossa vida eterna, a salvação. Aleluia. João 10, 10. Nós vamos até onde dá tempo. Ele nos deu uma promessa de vida plena. Quem vive com o Senhor terá momentos difíceis, sim. No mundo tereis aflições. Mas Jesus nos promete que aquele que crer nele terá uma vida plena, repleta de coisas boas. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus nos prometeu o Espírito Santo. Lucas 11, 13. Aleluia. Aleluia. Lucas 11, 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pediram. Promessa. Dádiva, promessa. Então, a Bíblia nos oferece inúmeras promessas. E se nós pegarmos aí 8.000, vamos colocar 9.000 para ficar mais fácil. 9.000 promessas, um ano de 300 dias. Nós teríamos que viver 30 anos vivendo uma promessa por dia. Coisa que a gente não vive. Nós esquecemos de declarar e requisitar as promessas de Deus. Vamos falar de saúde. Êxodo 15, 26. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma coronavírus, Covid-19, câncer, síndromes, males, virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu, o Senhor, que te sara. Aleluia. Aleluia. Precisamos de sabedoria. Tiago 1, 5. E hoje, você não precisaria ler a Bíblia inteira, que é importante. Você coloca lá no Google, promessas de Deus, como eu fiz, para citar algumas aqui. Algumas eu lembrei e coloquei, que tem umas que eu guardo decorado. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e será concedida. Porém, peça com fé e nada duvidando. Sabedoria para quê? Sabedoria para tomada de decisões. Faço isso, faço aquilo, saio, não saio. Compro, vendo. Planto, não planto. Caso, não caso. Aleluia. Aleluia. Que mais? Suprimento. Filipenses 4,19. Todo mundo conhece essa. Aleluia. 4,19. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória. O que é riqueza em glória? Amados, há um local, um estabelecimento onde estão as nossas promessas, as nossas riquezas. Há de suprir em Cristo Jesus. Então, se eu crescer em Cristo, automaticamente as minhas necessidades são supridas. Aleluia! Eu preciso crescer em Cristo. Não tem como não me exaltar com isso daí.
Que mais? Paz. Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele, nós, cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiança, propósito é vontade, confiança é fé. Porque se eu confio, eu acredito, eu espero. Confiança e esperança estão juntos, aleluia. Por falar em confiança e esperança, eu quero recomendar para vocês, já enviei para algumas pessoas e vou enviar para mais, um filme de um livro chamado O Peregrino. Eu não conhecia, e é muito interessante. Esse livro foi escrito por John Bunyan, não sei se essa é a pronúncia, em 1628. Não, ele nasceu em 1628. Ele escreveu em 1680, aproximadamente. Ele era um pastor batista, nasceu na Inglaterra. Ele foi preso por pregar o evangelho, por incomodar as pessoas com o evangelho. E na prisão, como ele não podia evangelizar, ele era um evangelista, ele escreveu um livro, fantástico livro, fantástico, fantástico, e o filme é um resumo do livro. E eu falei de confiança e esperança, e o livro traz a trajetória do caminho para a cidade celestial, da nossa salvação. E as pessoas que participam do filme não têm nome próprio como nós temos. Então, os nomes são dúvida, confiança, esperança, com os atributos das coisas que acontecem no nosso dia a dia. E é muito interessante. Eu vou mandar o link para vocês. E é fantástico esse filme. E ele, por último, ele e a Esperança, o amigo dele, são presos por um gigante no Castelo da Dúvida. E enquanto ele se sente oprimido pela dúvida, ele não consegue vencer o gigante. Mas quando a esperança diz para ele da manifestação da fé, ele consegue se libertar daquele gigante. É muito interessante. Então, esse filme tem a ver com a nossa promessa maior, que é a salvação. Mas mostra que durante a nossa jornada de vida na Terra, não apenas circunstâncias naturais que acontecem, nos oprimem, nos atemorizam, enfim, mas que a maioria delas são influências do maligno colocando joio no meio do trigo. Pessoas da própria fé que trazem para nós conselhos que vão nos levar a caminhos errados, porque a Bíblia diz que lobos se vestem em peles de cordeiro. E o Pedro, João, eles alertam nesses últimos dias dos falsos profetas e do espírito de apostasia. Nós sabemos que a pandemia, e infelizmente era necessário o afastamento, o distanciamento, houve um êxodo muito grande nas igrejas. E as igrejas, elas se esvaziaram por completo e não retornaram 100% das pessoas. Aqueles que iam por obrigação, que não tinham o amor verdadeiro, eles têm desculpa agora para não ir. Seja uma comorbidade, seja a vacina, seja o medo, seja o que for. E ainda que nós não tenhamos 100% do propósito de Deus dentro da igreja, a igreja tem um papel importantíssimo em nossas vidas na questão do ensino, do aprendizado, da comunhão, da adoração.
do exercício da fé, enfim. Então, é importante, se puderem assistir esse filme e passarem para outras pessoas. É uma forma gostosa, lúdica, atraente, atrativa, de entender como funciona essa nossa caminhada em busca da salvação ao longo da nossa jornada aqui na Terra, vivendo em família, trabalhando, conquistando, mas que em todas as faces da nossa vida, como ser humano, nós possamos glorificar o nome do Senhor Jesus. É no trabalho, é na rua, é no elevador, é no condomínio, é com os amigos, com os parentes, com os estranhos, dentro do Uber, num ônibus, a qualquer momento, que nós sejamos boca de Deus para exortar, edificar ou consolar. Esse é o propósito da palavra. Exortar, que é corrigir, consolar ou edificar as pessoas que estão em nossa caminhada. Então, aqui hoje, nós aprendemos que existem muito grandes e preciosas promessas antes da nossa vida espiritual, que são os dons, que é a manifestação de sinais, prodígios e maravilhas, está o alicerce, o equilíbrio do nosso cotidiano. Uma família bendita é uma promessa, está em Isaías. Uma família estruturada, filhos abençoados, Salmo 128, filhos obedientes, não geramos filhos para a calamidade. Então, eu preciso ter esse conhecimento e declarar e profetizar constantemente na nossa história. O cônjuge santifica o outro cônjuge, e assim por diante. Não só orar pelos estranhos, mas orar por nós mesmos, pelos membros da nossa casa, e declarar: nosso filho é bendito, nosso filho é tranquilo, o espírito de rebeldia não passa por aqui, o espírito da mentira não passa por aqui. E nós vamos declarando o que está escrito. O espírito de rebeldia é o mesmo espírito da feitiçaria. Olha só o grau de responsabilidade que nós temos. Então, nós temos que dar o exemplo para os nossos filhos que nós não somos rebeldes, que nós somos obedientes, porque o espírito de rebeldia é o espírito de desobediência. Então, eu preciso mostrar para os nossos filhos que eu obedeço a Deus, que eu sigo o conselho de Deus, que eu não minto. E com tudo isso, eu estou sendo um exemplo dentro da minha casa. Da minha casa, eu passo para fora da minha casa, no local onde eu moro, no local onde eu trabalho, no local onde eu estudo, no local onde eu frequento. É no mercado, é no mercadinho, é na padaria, é no açougue, é na farmácia. Mas as pessoas, através da minha forma de falar, seja um Deus te abençoe, seja um fica com Deus, nós precisamos ser reconhecidos como cristãos. Como cristãos. Eu não posso ser inserido numa contaminação de que todos os caminhos levam a Deus. Não, eu me misturo, está em Romanos 7. Eu não posso misturar a lei e a graça. Não posso. A lei me levou a conhecer a graça. A lei me levou a Jesus Cristo. O Messias foi prometido. O Messias foi proferido. Ele foi... houve uma profecia. Isso é lei. Mas, a partir do momento do nascimento, morte e ressurreição, não reina mais a lei, reina a graça. E se pudesse existir uma lei na graça, a lei é crer. Eu preciso crer 100% de que aquele que começou a boa obra, que boa obra? A boa obra da conversão, a boa obra da justificação, a boa obra da salvação, a boa obra da conversão. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completar. Mas e a minha participação? Eu aprendo uma profissão e não pratico?
Eu aprendo uma receita e não faço um teste na minha casa? Fé sem obras é morta. Então, ele começou uma boa obra, a boa obra da conversão. Se eu não abandonar os hábitos da velha criatura, eu não alcanço a plenitude da conversão. E conversão é mudança de caminho. Eu fazia, não faço mais. Eu pensava, não penso mais. Eu desejava, não desejo mais. As minhas características não são mais da velha criatura. Nossa, como você mudou! Graças a Deus, eu não mudei, eu fui transformado. Aleluia, aleluia. Deus formou, o diabo deformou e Jesus transformou. Essa é a essência do Evangelho para nós no dia a dia. Então, dia após dia, faça como eu fiz no passado. Para eu decorar a Bíblia, eu escrevia versículos em pequenos papéis, punha no bolso, pregava no espelho, na geladeira, e eu exercitava. Quando eu decorava aquilo, eu pegava outro. Aí eu anotava outro, punha no bolso, na carteira, punha de novo no espelho, no carro, e aí eu decorava. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Salmo 23, aleluia. Se quiserdes e me ouvires, comereis o melhor desta terra. Isaías 1,19. E aí eu vou decorando, eu vou tendo dentro de mim, no meu coração, versículos bíblicos. Agora eu vou tirar a palavra versículos bíblicos. Eu tenho no meu coração profecias bíblicas. Vamos mudar. Eu tenho no meu coração promessas bíblicas. Eu tenho no meu coração vontades divinas bíblicas. Então, quanto mais eu conheço a palavra, mais eu conheço Jesus. Quanto mais eu conheço Jesus, mais santo eu sou. Quanto mais santificado eu sou, mais virtude ele me dá, mais poder ele me dá. Esse é o resumo do nosso estudo de hoje. As promessas estão disponíveis. Você não precisa tocar sininho, você não precisa se inscrever no canal, você não precisa compartilhar, comentar, você só precisa adquirir, tomar posse das suas promessas. Você não vai participar de um sorteio. Se inscreva no canal e nós vamos sortear um curso. Não. O curso da sua vida já está garantido. É bênção. É vida plena. Você só precisa tomar posse das promessas de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos cear. A ceia, ela tem dois momentos. Um momento da lembrança do sacrifício e o momento da celebração da nova aliança. O que traz à memória o sofrimento dele é o pão. E ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, já não é mais pão. Isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Receba o corpo de Cristo. Receba o corpo de Cristo. O que o corpo de Cristo faz? Quando mastigamos, nós moemos o corpo de Cristo. Os nossos dentes traspassam o corpo de Cristo. E ele traz à memória aquele momento que ele venceu as dores, as doenças, as injustiças, as iniquidades, os pecados. Então, ao participar da ceia, eu preciso crer e tomar posse dessa promessa em nome de Jesus. Comamos. Aleluia.
eu sou curado, eu sou liberto, eu sou salvo pela sua graça, aleluia. Depois de haver ceado, ele tomou o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que comerdes e beberdes, anunciai a minha morte até que eu venha. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. Há alguns dias, eu tenho ungido a minha família. Salmo 23 diz assim: unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. A minha interpretação do cálice não é o cálice da ceia, que poderia ser. Eu tenho duas interpretações. Nós somos vaso, nós somos também cálice. Então, o nosso cálice transborda, o nosso corpo, a nossa vida transborda de saúde, de alegria, de felicidade, de bênçãos. E se eu fizer uma alusão ao cálice da ceia, e o meu cálice transborda, é o cálice da nova aliança com o Espírito Santo, é o cálice da graça. O meu cálice transborda da graça de Deus. Graça é favor imerecido. Se ele transborda da graça, é sinal que a minha fé está ativa. Por isso, nós celebramos, aleluia, a nova aliança com o Espírito Santo de Deus, declarando que a graça transborda na tua vida, na tua casa e na tua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou orar para selar essa palavra